Irmãos e irmãs, eu quero dar continuidade ao vídeo da primeira visão. Logo após ocorrer a visão gloriosa, José Smith continua relatando: meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Portanto, tão logo me controlei o suficiente para poder falar, perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim, o qual de todas as seitas estava certa, pois até aquele momento jamais me ocorrera que todas estivessem erradas, e a qual me unir. Foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas. E o personagem que se dirigia a mim disse que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista e que aqueles religiosos eram todos corruptos, que eles se aproximam de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo a aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Novamente me proibiu de unir-me a qualquer delas, e muitas outras coisas disse-me, as quais não posso no momento escrever. Quando tornei a voltar a mim, estava deitado de costas, olhando para o céu. Quando a luz se retirou, eu estava sem força, mas tendo logo me recuperado em parte, fui para casa. É engraçado. Até aquele momento, José Smith não tinha ninguém o perseguindo, não tinha ninguém fazendo nada de maldade contra ele. Mas a partir daquele momento começou chamada a perseguição. José obedeceu a Deus e não se filiou a nenhuma igreja existente. Ao contar às pessoas o que havia visto e ouvido, iniciaram-se a oposição e a perseguição. Logo descobri que a minha narração da história havia provocado muito preconceito contra mim entre os religiosos, tornando-se motivo de grande perseguição, a qual continuou a aumentar, e embora eu fosse um menino obscuro, de apenas 14 para 15 anos de idade, e minha situação na vida fizesse de mim um menino sem importância no mundo, homens influentes preocupavam-se o bastante para incitar a opinião pública contra mim e provocar uma perseguição implacável. E isto se tornou ponto comum entre todos os seitas. Todas se uniram para perseguir-me. Isso me levou a refletir seriamente na época e muitas vezes, a partir daí, quão estranho era que um obscuro menino de pouco mais de 14 anos de idade, que estava também condenado à necessidade de obter um sustento escasso com o seu trabalho diário, fosse considerado suficientemente importante para atrair a atenção das grandes seitas mais populares da época, criando neles o espírito da mais implacável perseguição e injúria. Mas, estranho ou não, assim aconteceu, e isso foi com frequência causa de grande tristeza para mim. Contudo, era um fato. Ter tido uma visão, tenho pensado que me sentia como Paulo, quando apresentou sua defesa perante o rei Agripa, e relatou a visão que tivera quando viu uma luz e ouviu uma voz, mas poucos foram também os que acreditaram nele. Alguns disseram que ele era desonesto, outros que estava louco, e foi ridicularizado e injuriado. Tudo isso porém, não o destruiu a realidade da visão. Ele tivera uma visão e sabia que tivera, e toda a perseguição debaixo do céu não poderia fazer com que fosse de outra forma. E ainda que o perseguissem até a morte,
ele sabia e saberia até o último alento que tinha visto uma luz e ouvido uma voz falando-lhe. E o mundo inteiro não poderia fazê-lo pensar ou crer de outra maneira. Assim era comigo. Tinha realmente visto uma luz e no meio dessa luz 2 personagens e eles realmente falaram comigo. E embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tivera uma visão, isso era verdade. E enquanto me perseguiam, injuriando-me e afirmando falsamente toda espécie de maldades contra mim, por dizê-lo, fui levado a pensar em meu coração, por que perseguir-me por contar a verdade? Tive realmente uma visão, e quem sou eu para opor-me a Deus? Ou porque pensa o mundo fazer-me negar o que realmente vi? Porque eu tivera uma visão, e eu sabia que Deus o sabia, e não podia negá-lo, nem ousaria fazê-lo. Pelo menos eu tinha consciência de que, se fizesse, ofenderia a Deus e estaria sob condenação. Minha mente já estava satisfeita no momento perdoe, irmãos, é que eu fico emocionado quando leio a respeito da primeira visão. E eu sei que José Smith passou por maus bocados, tá? E o que ele disse é verdade. A minha mente já estava satisfeita ao que concernia ao mundo sectário. Não era meu dever unir-me a qualquer das seitas, mas continuar como estava, até nova orientação. Descobrira ser o verdadeiro o testemunho de Tiago, que um homem que necessitasse de sabedoria podia pedi-la a Deus e obtê-la sem ser repreendido. Continuei minhas ocupações comuns na vida até o dia 21 de setembro de 1823, sofrendo todo o tempo severa perseguição nas mãos de todos os tipos de homens, tanto religiosos como irreligiosos, porque eu continuara a afirmar que tivera uma visão. No espaço de tempo entre a ocasião em que tive a visão e o ano de 1823, tendo sido proibido de unir-me a qualquer das seitas religiosas da época, e sendo ainda muito jovem e perseguido por aqueles que deveriam ter sido meus amigos e me tratado com bondade, e se supunham eles que eu estava iludido, deveriam ter procurado de maneira apropriada e afetuosa reconquistar-me. Fui abandonado a toda sorte de tentações e, misturando-me a todo tipo de gente, caí frequentemente em muitos erros tolos, exibindo as fraquezas da juventude e as debilidades da natureza humana. O que sinto dizer levou-me a tentações diversas, ofensivas à vista de Deus. Ao fazer esta confissão, ninguém deve crer-me culpado de qualquer pecados graves, grandes ou malignos. Jamais existiu em minha natureza disposição para tal. Irmãos, eu sei que José Smith é um profeta de Deus. Não tenho dúvidas sobre isso. Sei que Deus vive e que Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. E Ele nos concedeu saber por nós mesmos. Se nós orarmos com sinceridade de coração e pedir para saber se estas coisas são verdades, receberemos o testemunho do Espírito Santo. E pelo Espírito Santo podemos saber toda a verdade de todas as coisas. Sei que Deus vive e que ama cada um de nós. Portanto, peço a vocês que assistirem essa mensagem, por favor, orem, ponderem em seus corações e obtenham esse testemunho.
pois nunca se desviarão deste caminho, porque este é o caminho que leva à vida, que leva à salvação. Deus ama cada um de nós e por isso chamou um profeta nessa dispensação também. E quem nunca prestou atenção nisso, veja bem, Deus, está escrito que Deus é imutável e que Ele não muda. E de fato é verdade. Ele sempre falou a um profeta na terra e sempre vai falar a um profeta. E sempre vai revelar as coisas que estão para acontecer antes delas acontecerem. Ok? Portanto, creiam, tenham fé em Jesus Cristo e continuem firme neste Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.